Oi pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma videoaula aqui do meu querido crochê. Eu sou a Priscila e hoje eu vou ensinar vocês a fazer um kit higiene simples, que é o que eu mais vendo na minha loja. Tem alguns tamanhos que eu vendo. Esse daqui é o quadrado de 20 centímetros, 20 por 20. Mas existem outros tipos de base, redonda, retangular, de vários tamanhos, que você pode estar oferecendo para suas clientes. Eu já tenho aqui o primeiro cestinho pronto para mostrar para vocês o esquema de cores. A gente vai fazer com cinza, off-white e esse verdinho. Eu vou fazer então uma cesta quadrada utilizando a base de MDF e 2 cestinhos desse daqui com tampa. No final do vídeo vai ter foto para vocês verem melhor, porque a câmera aqui fica muito perto e aí fica difícil de ver, né? Mas tem uma tampinha aqui em cima. Eu vou ensinar todo esse passo a passo para vocês, tá bom? Vamos começar então com a cor cinza. Lembrando que quando você vai trabalhar com mais de uma cor de fio de malha, você precisa sempre organizar as espessuras. Por exemplo, se o meu fio verde estivesse muito grosso, a minha bandeja ia começar a abrir aqui em cima, porque o fio estaria ocupando mais espaço. Mas eu dei sorte dos fios estarem parecidos. Somente o fio branco que tá bem fininho, bem mais fininho do que os outros. E aí, eu já deixei aqui no canal uma dica do que fazer quando o fio de malha tá muito fino, mas nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês na prática, tá bom? Então, vamos começar aqui com o fio cinza. E aqui, como que vai funcionar? A gente precisa criar uma camadinha aqui na nossa base que tampe esses buraquinhos, então eu vou ensinar tudo isso pra vocês, tá bom? Eu vou começar aqui no meio de uma das laterais e eu estou utilizando uma agulha bem menor do que o necessário para esse fio de malha. Eu estou utilizando uma número 5 milímetros, porque senão fica muito difícil de colocar aqui dentro do buraquinho. Por exemplo, se eu utilizar uma agulha número 12, nem a agulha passa, quanto mais a agulha junto do fio. Então, por isso que nesse momento a gente precisa de uma agulha menor e isso vai exigir que a gente dê uma esticadinha para que o ponto não fique muito apertado. Mas eu vou mostrar tudo para vocês. Então, eu vou pegar aqui a minha base, no meio eu vou colocar a minha agulha e trazer o fio aqui pra fora. Essa parte é bem complicada, inclusive a agulha entrando em contato com o MDF pode dar aflição em algumas pessoas, mas é rápido, a gente vai fazer só uma carreira e já vai pra próxima. Então, eu dei aqui uma laçadinha e eu vou deixar uma ponta lá pra fora pra depois a gente fazer o arremate, tá? E aí eu vou vir aqui fazendo pontos baixos. Você segura bem a ponta aqui para não escorregar. Vou laçar e vou fazer ponto baixo. Como a minha agulha está pequena, eu tenho sempre que vir aqui e dar uma ajustadinha para que o meu ponto fique do tamanho que ele ficaria com uma agulha normal, tá bom? E aí eu vou vir aqui no outro buraquinho, puxar o meu fio e fazer mais um ponto baixo. E não esquece de ajustar. Eu vim escondendo esse fio, ó, vou virar pra vocês. Eu vim escondendo esse fio aqui nesse segundo ponto, só pra que ele não fique escorregando. Mas eu não vou esconder esse fio debaixo dos outros pontos, porque eu quero que essa ponta realmente sobre, pra quando a gente terminar essa volta, eu amarrar ela com a outra ponta pra fazer o acabamento. Mas se você tiver uma forma melhor de fazer o seu acabamento, fica tranquila. Pode fazer do seu jeito, do jeito que você achar melhor, mas eu vou mostrar aqui o meu jeitinho, tá bom? Então, eu vou fazer aqui pontos baixos pelos buraquinhos até chegar na ponta. Cheguei aqui, então, na quina do meu cesto e no modelinho quadrado, eu gosto de fazer 2 pontos baixos aqui no mesmo lugar na ponta. Então, eu vou fazer o primeiro. Não esquece de alargar, senão vai ficar apertado. Vou entrar no mesmo buraquinho e vou fazer o segundo ponto. Se você achar que ficou muito apertado, você pode até fazer 3 pontos ou então fazer uma correntinha entre esses 2 pontos. Eu tô achando que para esse fio ficou apertado e dá para fazer mais um ponto, ó. Tem espaço aqui ainda. Se o fio tivesse muito grosso, eu não ia conseguir fazer. Então, eu vou tentar fazer mais um aqui, só para ver se fica melhor acabado. Ó, coube mais um ponto. Então, nesse modelinho aqui, com esse fio, eu vou fazer 3 pontos em cada quina, tá? Essa receita,
esse truque aqui do canto, ele vai realmente depender do fio que você está trabalhando, tá bom? Então, se você tiver aí na sua casa com um fio mais grosso, faça apenas 2 pontos, tá? Isso não vai interferir porque o desenho do nosso cesto são listras apenas. Se a gente fosse fazer alguma coisa com fio conduzido, por exemplo, um zigue-zague, a gente precisaria pensar melhor na quantidade de pontos para que o zigue-zague dê certo no final, tá bom? Como nesse caso é em listras, não tem problema a gente fazer um ponto a mais ou um ponto a menos. E eu vou continuar aqui por toda a base fazendo pontos baixos e na quina vou fazer 3 pontos, tá bom? Cheguei aqui no final, nas 3 pontas eu consegui fazer aqui os 3 pontos baixos para ficar bem quadradinho. E agora nós vamos cortar o fio. Não tenha medo de cortar fio, de estar gastando essas pontinhas que sobram, porque o acabamento fica muito melhor, você não vai se arrepender. É melhor do que ficar um volume esquisito a mais aqui e o acabamento não ficar muito bom, tá? Agora eu puxei aqui, né, esse fiozinho, eu vou vir aqui no primeiro ponto que a gente fez e vou passar o fio. Pode ser de frente para trás, de trás para frente, tanto faz, tá bom? E vou voltar aqui de onde o fio está saindo e vou puxar ele de volta. Olha só. Ele forma essa argolinha aqui, que fica aparecendo os outros pontos. Aí você vai ajustando para que ele fique do mesmo tamanho que os outros, tá? Agora eu vou vir aqui por trás, no meio desse ponto aqui, ó. Vou vir aqui no meio. Tá vendo que a agulha saiu aqui? E vou passar essa pontinha lá pra trás, onde a gente vai fazer o acabamento. E continuo ajustando aqui o tamanho desse ponto para que fique igual aos outros. Vou virar aqui a minha base, e esse ponto que eu tinha prendido aqui, esse fio que eu tinha prendido aqui no primeiro ponto, eu vou voltar ele pra onde ele tava. Eu só prendi pra ele não escapar. E eu vou dar um nozinho. Só um nozinho, tá bom? Pronto, essa daqui vai ser a parte de dentro do nosso cesto. E conforme a gente for fazendo as outras carreiras, esse nozinho aqui vai ficar bem escondidinho, não precisa se preocupar com o acabamento dele. Essas 2 pontas a gente vai esconder aqui no meio, mas não agora, senão vai ficar um pouco difícil pra gente fazer o próximo passo. O próximo passo é a gente tampar esses buraquinhos que ficam aparecendo aqui. Como que a gente faz? Essa daqui é a parte de dentro do nosso cesto, tá? Então, as paredes vão subir por aqui. E aqui, do outro lado, é o fundo do nosso cesto. Eu gosto de fazer desse lado, por quê? O que a gente vai fazer agora? Vamos fazer pontos baixíssimos. E aí, vai ficar um voluminho aqui de ponto baixíssimo. Isso evita com que a madeira fique raspando em outros lugares. Então, por isso que eu gosto de fazer desse lado aqui, porque poderia ser feito para dentro também, mas eu prefiro aqui desse lado. Então, eu vou pegar o meu fio e vou vir aqui, não precisa ser no mesmo ponto onde eu comecei, pode ser perto, 1 ou 2 para o lado, então eu vou começar nesse aqui, por exemplo. Aqui foi onde a gente começou outra carreira, agora eu vou começar aqui o ponto baixíssimo. Vou colocar a minha agulha. Vou pescar aqui o meu fio aqui por baixo. Ó. Vou deixar aqui essa pontinha, tá? Ó. Pra gente fazer o acabamento depois. E aqui eu vou fazer pontos baixíssimos, ou seja, apenas colocando a agulha no próximo ponto, trazendo o fio aqui pra fora e tira dessa laçada. Esse primeiro ponto vai ficar meio solto porque a gente não fez nenhum acabamento aqui, mas a gente vai segurando ele. Ó, sempre lembrando de não deixar o fio muito repuxado, então a gente dá essa alturazinha aqui por estar usando uma agulha um pouco menor. E vai lá embaixo, busca o fio e faz mais um baixíssimo. Essa primeira parte aqui pode ser mais complicada, mas tenha paciência que vai ficar bem certinho, tá bom? Então, a gente vai fazendo aqui essa carreira de pontos baixíssimos e ela vai tampar o buraco, tá vendo? Então, eu vou fazer aqui por toda a volta, quando chegar aqui na quina é normal, você vai entrar no buraquinho, fazer um ponto baixíssimo e vai continuar na outra lateral, tá bom? Então, vamos lá. Cheguei aqui no final da nossa carreira de pontos baixíssimos, olha só. Chegando aqui nos cantinhos, eu fiz um ponto baixíssimo, normal, vim seguindo, fiz a outra quina, passei por aqui, cheguei aqui no começo.
Então, eu vou cortar o fio mais uma vez. Vou puxar esse fio aqui pra cima. E agora, nós vamos passar ele pelo primeiro ponto que nós fizemos. Então, coloca a agulha aqui de baixo. Passa o fio pra esse lado. E agora, ele precisa passar pra cá, pra dentro desse ponto, e no buraco e sair lá do outro lado. Então, se você achar melhor, você pode fazer uma coisa de cada vez, colocar aqui, passar e depois pelo buraquinho. Ou você já pode vir aqui no buraquinho, encaixar a agulha aqui dentro do ponto e passar de uma vez só. Vamos ver se eu consigo fazer aqui. Que a agulha, conforme você coloca ela aqui dentro do MDF, ela já fica meio sem mobilidade, então é um pouco difícil de passar, tá? Se você tiver uma agulha de tapeçaria, vai te ajudar bastante nesse momento, mas eu não tenho desse tamanho, ó. Tá difícil aqui, vou tentar fazer uma coisa de cada vez. Então, passei aqui dentro, depois a gente se preocupa em arrumar aqui o tamanho, tá? Passei dentro do ponto e agora eu vou tentar passar por dentro do buraco. Ó, ficou mais fácil fazendo em 2 etapas, tá vendo? Agora sim, a gente vai puxando aqui as pontinhas e ajustando para que o nosso ponto fique do tamanho certinho dos outros, tá? Olha só. E esse aqui é o fundo do nosso cesto. Então, esse degrauzinho aqui de fio vai evitar que a madeira fique raspando nos móveis e vai conservar melhor. E também vai evitar de estragar o móvel de repente, né? Agora sim, a gente tem aqui 4 pontinhas para fazer o acabamento. Eu também gosto de dar um nozinho aqui nessa. E o que eu vou fazer agora é passar essas pontas por dentro desses fiozinhos aqui, tá bom? Para eles ficarem bem presinhos. E ainda assim, a próxima carreira que a gente fizer também vai prender um pouco mais eles. Então, não precisa costurar, não precisa colar, não precisa fazer mais nozinhos do que eu já fiz aqui, tá bom? É só passar as pontinhas. Até porque essa bandeja é um objeto que vai ficar paradinho ali em cima do móvel de alguém, não é um tapete que todo mundo pisa, ou uma peça de roupa que a pessoa põe pra lavar. Então, a gente não precisa fazer uma super emenda aqui desses pontinhos, tá bom? Porque raramente ele vai sair. De todas as clientes que eu já vendi cestos dessa forma, nenhuma por enquanto me reclamou de que tava saindo. Então, tá dando tudo certo, tá? Pode confiar que o fiozinho vai ficar bem preso. Então, eu vou pegar a mesma agulha que eu estava usando e vou vir aqui passando a pontinha do fio por debaixo dos pontos dessa forma, até chegar na pontinha dele, e aí eu corto a pontinha que sobrar, tá bom? E você faça isso aí também na sua peça. Terminei aqui de arrematar as minhas pontinhas, e agora nós vamos começar a subir a lateral do nosso cesto. Eu recomendo que você procure uma outra posição para começar, tá? Porque a gente vai começar a fazer emendas aqui, e se a gente fizer em cima dessa primeira emenda de carreira, ele vai formar um volume esquisito. Então, para evitar isso, a gente começa numa outra posição. Eu vou continuar usando aqui a minha agulha, que é menor do que o necessário para esse fio. E eu vou pegar 2 alcinhas. Aqui, ó, na nossa lateral, vamos esperar a câmera focar. A gente tem aqui essas 2 alcinhas do nosso ponto. E temos também essa alcinha que se forma aqui atrás do ponto baixo. Nós vamos pegar uma alcinha aqui desse ponto, apenas uma, e essa alcinha que se forma aqui atrás, tá? Então, a gente vai pegar 2 e vai sobrar uma aqui fora, tá bom? Agora, a gente vai pegar o nosso fio, vai passar aqui pra fora, vamos deixar esse pedacinho aqui pra ir arrematando conforme a gente faz os pontos, e vamos laçar e fazer ponto baixo. Sempre lembrando de dar aquela folga para que o fio não fique muito apertado. Então, nós vamos fazer o ponto baixo aqui, ó. Vamos pegar a alcinha de fora do próximo ponto e essa alcinha de dentro. Aproveita aqui para esconder o nosso fio, então ele vem aqui por cima da agulha. E vamos laçar o nosso fio, trazer aqui para fora, não esquece de esticar para dar altura e fazer o nosso ponto baixo. Então, aqui a gente vai fazer uma carreira inteirinha de pontos baixos dessa forma. Pegando essa alcinha aqui do ponto e essa alcinha que fica aqui dentro. E vamos dar a volta inteira até chegar aqui. Nas quinas, não precisa fazer aumentos, tá bom? Aqueles 3 pontos que nós já fizemos, ou 2,
já fazem essa curva. Agora, a gente não precisa fazer aumento nenhum aqui, tá bom? São pontos simples, ponto baixo para cada ponto baixo da carreira anterior. Então, eu vou fazer aqui a volta e continuo com vocês. Cheguei aqui no final da minha primeira carreira de subida, olha só. E agora a gente vai fazer o fechamento. Como eu vou trabalhar com ponto baixo centrado, a gente vai fazer aquele fechamento invisível que a gente sempre faz, tá? Puxa aqui, vem com a agulha de trás pra frente, passa essa laçadinha lá pra trás. Segura aqui com o dedo pra não escapar. E agora eu vou vir aqui no meio do meu ponto e passar a agulha também no meio lá atrás, ó. Aqui atrás ela tem que sair no meio do Vzinho e aqui na frente ela também está no meio do Vzinho. Passo a laçadinha pra agulha, ajusto o fio para que fique do tamanho dos demais. Vou laçar o fio na agulha e trago aqui pra frente. A partir daqui a gente já pode usar uma agulha maior, tá bom? Porque não vai mais ficar apertado pra gente pegar. Eu vou fazer aqui com a agulha número 7, se eu resolver mudar no meio do caminho, eu conto pra vocês, tá bom? Vocês aí também vão testando qual agulha é melhor pro fio que vocês estão usando. Eu tô aqui com um fio que é médio pra fino, então a número 7 provavelmente vai me servir bem. E agora eu vou fazer mais uma carreira de ponto baixo centrado na cor cinza. Ó, o nosso cestinho aqui, ó, eu fiz 2 de cinza, 2 do off-white e 3 do verde e finalizei com um ponto baixo centrado. O ideal, que fica bonito, fica estético, é que a bandeja fique um pouco menor do que o cesto. Então, eu vou fazer 2 cinza, 2 off-white e 2 verde. Então, a altura da nossa bandeja vai acabar aqui um pouco antes do nosso cestinho. Tem gente que gosta da bandeja mais baixinha ainda, assim, só pra ser realmente um objeto de decoração e não para colocar coisas dentro. Então, você poderia fazer uma cinza, uma off-white e uma verde, ou uma e duas, enfim, deixar a bandeja bem baixinha. Aqui eu gosto de fazer ela só um pouquinho menor do que o cesto, então ela vai vir mais ou menos aqui até essa altura, tá? Tem a altura aqui da última carreira, mais a altura da tampinha, então acho que vai ficar legal dessa forma. O ponto baixo centrado já tem vídeo aqui no canal, né? Mas eu vou mostrar mais ou menos aqui bem rapidinho para quem ainda não aprendeu. Dei uma laçadinha aqui do primeiro ponto. E eu vou vir aqui, ó, deixa a câmera focar. Eu vou vir aqui no meio do Vzinho do meu próximo ponto, no meio desse Vzinho, colocar a minha agulha. E lá atrás ela tem que sair no Vzinho também. Ó, tem um fiozinho pra cá e um fiozinho pra cá. Vou laçar, trazer pra frente, dar a altura e fecho o ponto. Então, ele fica aqui com esse formatinho, ó, um pontinho saindo do meio do pontinho de baixo, tá vendo? Então, a agulha, ela vem aqui no meio, traz o fio e faz o ponto aqui em cima. Eu vou deixar todos os vídeos pra quem é iniciante e ainda não aprendeu os pontos que a gente tá usando aqui, eu vou deixar no primeiro comentário desse vídeo aqui embaixo, tá bom? Então, eu vou fazer aqui mais uma carreira de ponto baixo centrado cinza e volto pra mostrar pra vocês como que eu faço a troca de cor e o que eu vou fazer com esse fio branco aqui que tá super, super mais fino do que os outros, tá? Então, vamos lá. Cheguei aqui no final da minha segunda carreira de pontos da lateral. E agora, eu vou finalizar o cinza, então eu vou cortar aqui, deixando um pedacinho. E vou começar com o off-white. Aqui a gente faz essa finalização de puxar, pega uma agulha menor pra ajudar, passa aqui pelas duas alcinhas, passa o fio. Agora a gente passa o fio aqui de onde ele está saindo, igual a gente fez nas anteriores. E vamos passar ele lá pra trás aqui no meio do ponto. Igualzinho a gente já fez na carreira anterior, tá? E aí ele fica aqui na frente uma emenda invisível, que não dá pra saber onde que a gente vai passar. Agora eu vou ensinar uma dica pra vocês que eu utilizo bastante de como esconder esse fio aqui, tá? Olha só. Ele tá saindo aqui desse ponto, ó. Eu vou vir no ponto anterior e vou colocar minha agulha aqui no meio, ó. No meio do ponto e vou sair aqui. Então, ele tá pegando essas duas alcinhas, parecido com o que a gente fez lá no começo. E vou puxar esse fio aqui pra cima. Então, ele sai aqui, ó, pra cima da carreira, tá vendo? Agora, eu vou vir da direita pra esquerda, se você for destro, ou da esquerda pra direita, se você for canhoto.
E vou vir aqui enrolando o fio na alcinha de trás dos pontos, olha só. Eu coloco a minha agulha dentro aqui da alcinha do ponto, puxo o fio e trago pra cá, até a pontinha dele. Conforme eu vou vir com a próxima cor passando aqui por cima, eu já vou estar segurando bem esse fio, e aí chegando aqui na pontinha você só corta o excesso. E aí não vai aparecer, não vai fazer volume, não vai acontecer nada, ninguém vai ver onde que tá feita essa emenda. Aqui atrás também não precisa fazer nenhum tipo de nozinho, vai ficar perfeito, tá? Então agora eu vou começar com o branco. Ah, lembrando sempre de ir ajustando e moldando o seu fio de malha, porque o fio de malha, ele fica exatamente onde a gente deixar, tá? Então, conforme você vai ajustando, puxando aqui pra deixar essas pontas bem quadradinhas, colocando os pontos bem retinhos, ele fica com um melhor acabamento do que se você fizer isso só no final, tá bom? Porque conforme a gente vai crochetando, a gente vai amassando um pouco ele, e aí ele não fica no lugar que a gente quer. Então, olha só, aqui tá a pontinha que eu terminei, e eu vou recomendar que você vire o cesto e comece a próxima cor numa outra posição. Pra quê? Pra que a pontinha que a gente for esconder agora não fique em cima da pontinha que a gente acabou de esconder, criando um segundo volume aqui. Se a gente não faz isso, de ficar virando e começando em outro lugar, esse volume aqui teria adicionado a esse, que vai adicionar o próximo, que vai adicionar o verde, e vai ficar, uma parte do cesto, ela vai ficar ondulada pra cima, e não é isso que a gente quer. Então, eu vou vir aqui, ó, na outra lateral do cesto, pra começar com o branco. E qual é a minha dica pra quando você tem um fio muito fino? Eu vou fazer com fio duplo. É muito simples, é só isso, gente. Eu peguei um fio que sai por fora do novelo e o fio que sai por dentro do novelo e vou trabalhar com fio duplo. Se você não conseguir puxar o fio de dentro do novelo, você pode puxar bastante esse fio aqui, tirar do novelo. Você vai dobrar ele e vai trabalhar com ele assim, duplo, tá bom? Então, é só essa dica, é muito simples para que fique um trabalho mais uniforme, tá? Só que quando a gente tá fazendo com fio duplo, a gente tem que tomar cuidado na hora de for puxar o ponto de não puxar um só, tá bom? Tem sempre que prestar atenção de puxar os dois. E você pode, inclusive, utilizar essa técnica com cores diferentes e você cria trabalhos mesclados, fica muito bonito, tá bom? Então, vamos lá. Vou continuar aqui com a minha agulha, minha agulha número 7. Vou escolher um ponto aqui no meio, um ponto qualquer. Vou deixar uma pontinha aqui sobrando e vou passar meu fio aqui pra fora. E vou laçar pra fazer o meu ponto baixo centrado, dou aquela ajustadinha. E aqui eu vou fazer ponto baixo centrado, já escondendo essa pontinha, por 2 carreiras em toda a volta. Igualzinho a gente fez da outra carreira. Vou colocar minha agulha aqui no meio do ponto. Ela tem que sair no meio lá atrás também, olha só. Vou laçar, ajusto a altura e faço o ponto. Tá bom? Então, eu vou fazendo isso por toda a carreira e volto com vocês. Terminei aqui as minhas 2 carreiras com a cor Off-White. E agora eu vou cortar e fazer da mesma forma a transição para o verde. Cortei, vou fazer aquela finalização que eu já mostrei pra vocês. Enrolar o fio aqui pelas alcinhas de trás dos pontos. E vou virar o meu cesto e começar o verde aqui nessa parte, tá? Lembrando sempre de ajustar, ó. O fio de malha, ele vai se ajustando conforme a gente vai modelando ele. E eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, com as outras pontinhas dos fios, e vou começar o verde aqui nessa parte. No final do verde eu venho para mostrar pra vocês o acabamento com ponto baixíssimo e a finalização do cesto. Terminei então aqui as minhas 2 carreiras com o verde, e agora a gente vai fazer o acabamento. Só vou medir aqui pra mostrar pra vocês a altura que ficou. Ó, o cesto agora tá com 8 centímetros, ele vai chegar a 9, mais ou menos. E o cestinho redondo, sem a tampa ficou com 9 e com a tampa ele ficou com 11, tá? Então, eu gosto bastante de fazer nessa altura a combinação dos 2 cestos, porque aí a pessoa pode usar ele aqui dentro, e aí o cesto vai ficar aparecendo, ou ele pode usar fora mesmo, e aí vai ficar uma bandeja com 2 cestinhos.
Então, aqui nós vamos agora fazer acabamento com ponto baixíssimo. Se você achar legal, você pode fazer o acabamento de outras formas também. Tem vídeo aqui no canal ensinando outras opções. Então, eu vou alargar aqui a minha alcinha, agulha de trás pra frente, passo a laçadinha lá pra trás. E agora, em vez de vir aqui no meio do ponto, como a gente faz pro ponto baixo centrado, eu vou vir aqui debaixo dessas duas alcinhas que nós acabamos de criar. Vou passar a laçada para dentro da agulha, ajusto aqui o tamanho para que fique igual aos outros. Laço o fio e trago aqui para fora. E agora a gente vai fazer ponto baixíssimo. Então, eu coloco aqui nas duas alcinhas, laço e já tiro, tá? Eu gosto de fazer esse giro aqui porque facilita na hora de tirar. Sempre lembrando de dar uma puxadinha aqui para que não repuxe e o cesto acabe fechando, tá? Então, essa alcinha aqui do ponto baixíssimo, ele sempre tem que estar no tamanho justo para que chegue no próximo ponto, tá? Então, tá vendo que eu sempre venho com o dedo aqui e dou essa puxadinha? Que é para não ficar muito apertado. Você, inclusive, pode usar uma agulha maior para te ajudar a medir. Então, eu sempre dou essa ajustadinha aqui com o dedão para que o ponto baixíssimo fique certinho. E aí, a gente vai ter esse acabamento aqui no nosso cesto. Eu vou fazer toda a volta e volto com vocês para fazer a finalização aqui e esconder a pontinha. Cheguei aqui, então, no último pontinho baixíssimo. Vou cortar o fio, deixando um pedacinho pra gente finalizar. E vou puxar ele pra fora. Essa finalização do ponto baixíssimo já tem aqui no canal também num cestinho que eu fiz. Eu vou deixar no card aqui em cima pra você ver se você achar melhor a posição, tá? Porque a peça já tá ficando grande aqui, já tá um pouco mais difícil de ver. Mas eu vou tentar mostrar pra vocês dobrando um pouquinho aqui. Ó, eu vou vir com uma agulha menor por debaixo da alcinha do primeiro ponto baixíssimo que nós fizemos aqui nessa carreira. Olha só, passei por debaixo das duas alcinhas. Deixa eu tentar focar melhor aqui com a câmera. Vou pegar o nosso fio e passar ele aqui por essas duas alcinhas. Ó. Agora eu vou vir aqui de onde o fio tá saindo e vou passar ele lá pra dentro. Opa. Tá vendo? A gente formou essa argolinha. A gente pode ajustar aqui o tamanho dela depois. Agora eu preciso fazer esse fio passar lá pra trás. Olha só. Ele tem que vir aqui atrás, a minha agulha. E eu tenho que vir conseguir buscar essa ponta aqui e passar lá pra trás, tá vendo? Agora sim a gente ajusta esse tamanho aqui dessa argolinha para que fique parecida com as outras e fique imperceptível onde que a gente começou, onde que a gente terminou, tá vendo, ó? Do mesmo tamanho. Agora, esse fio tá saindo aqui pra dentro e a gente precisa, tá vendo que tem um fio aqui, ó? Tá faltando fio desse lado aqui pra que fique igual aos outros, tá vendo? Essas correntinhas formando aqui em cima. Tá faltando esse pedacinho aqui de dentro. Então, eu vou colocar minha agulha aqui por dentro desse ponto pra buscar o fio. Passar aqui pra fora. E agora, eu vou vir aqui nessa argolinha aqui, ó, nesse ponto, passar a agulha. E trazer aqui pra fora. Tá difícil. Olha só, agora a gente fez um ponto completo aqui, tá vendo? Esse fiozinho que tá passando aqui agora, eu vou passar por debaixo do ponto, passar ele pra baixo. Tá vendo? Ficou assim pra baixo. E agora eu venho com a agulha aqui de trás pra frente, em qualquer posição onde eu consiga passar o ponto lá pra trás. E aí, pronto, essa emenda ficou, ó, imperceptível. As argolinhas, tanto aqui da frente quanto aqui de cima, ficam iguais. Agora é só pegar esse fio aqui e passar por dentro de alguns pontos e cortar a pontinha que vai estar finalizado. Vocês estão vendo que eu tô amassando bem o meu cesto pra mostrar pra vocês, ele tá ficando meio esquisito, né? Então, não esquece de você vir aqui com as mãos, ajustando o seu cesto. Aqui no canto, tá vendo que ele fica meio arredondado? Você vem aqui, ó, faz uma pinça nele que ele fica bem quadradinho, tá vendo? Olha só que legal. Ele vai tomando a forma que você vai dar pra ele. E aí ele fica bem certinho. Agora eu vou esconder essa pontinha aqui
E logo em seguida eu vou mostrar pra vocês como que eu faço esse cestinho aqui com tampa, tá bom? Se esse vídeo aqui chegar a 1000 visualizações, eu vou fazer com vocês também o porta-fralda, que é um cestinho retangular que não usa base de MDF e também fica bem legal para você compor aí o kit higiene, tá bom? Esse kit aqui, ele é um kit banheiro, na verdade. A pessoa vai usar aqui para colocar algodão, o outro cestinho vai colocar cotonete e aqui na bandeja ela pode colocar perfumes, cremes e outros produtos que a gente usa no banheiro. Mas esse kit também serve como kit higiene. A pessoa pode usar aqui dentro e aqui colocar as coisinhas do bebê, colocar fralda, mas também pode ser um cesto à parte, que se esse vídeo aqui chegar a 1000 curtidas, eu ensino vocês, tá bom? Então, continua comigo aqui no vídeo que a gente vai fazer esse cestinho com tampa.